Olá! Hoje a gente vai embarcar numa viagem e tanto, do comecinho de tudo, do Big Bang, até a busca por outros mundos lá longe. Então, apertem os cintos, porque a nossa jornada pelo cosmos já vai começar. Dá uma olhada nessa imagem. Parece impressionante, né? Cada pontinho de luz aí não é uma estrela, é uma galáxia inteira. E a pergunta que a gente se faz há muito, muito tempo é: de onde veio tudo isso? É exatamente aqui que a nossa história começa. E esse aqui é o nosso mapa. A gente vai começar pela origem de tudo, depois descobrir qual é o nosso endereço no cosmos, entender as leis do universo, dar um passeio pela nossa vizinhança, relembrar a exploração espacial e, por fim, encarar a grande pergunta: será que estamos sozinhos por aqui? Primeira parada, o comecinho de tudo. Como é que o universo, do jeito que a gente conhece, passou a existir? A ciência tem uma explicação que é, no mínimo, fascinante. A teoria mais famosa, claro, é a do Big Bang. Mas olha, atenção aqui. Não foi uma explosão tipo de filme, tá? Pensem mais como se o próprio tecido do espaço estivesse se esticando, se expandindo, a partir de um ponto que era incrivelmente quente e denso. É a história da evolução do universo, não só um momento único. E esse esquema aqui mostra bem essa história. Olha lá na esquerda. Tudo começa com umas ondinhas de energia bem pequenas. Aí vem uma idade das trevas cósmica até que, bum, as primeiras estrelas se acendem e começam a formar as galáxias que a gente vê hoje lá na direita. O universo não para de se expandir. E há quanto tempo essa história toda tá rolando? Coisa de 13,8 bilhões de anos. É um tempo tão longo que é até difícil de imaginar, né? E isso nos coloca numa perspectiva bem humilde dentro desse tapete cósmico gigantesco. Ok, agora que a gente já viu a origem do todo, vamos dar um zoom. Onde é que nós estamos exatamente, no meio dessa imensidão toda? Bom, bem-vindos à nossa casa, a Via Láctea. Pensem nela como uma cidade enorme de estrelas. E nós moramos num bairro bem tranquilo, a mais ou menos 26 mil anos-luz do centro, que é super movimentado. É uma distância tão absurda que a luz leva 26 mil anos para fazer esse trajeto. E aqui está o nosso bairro mais de perto, o Sistema Solar. 8 planetas, um monte de luas, asteroides, cometas, todos eles dançando ao redor de uma estrela central, o Sol. E que estrela, hein? O Sol sozinho tem 99,8% de toda a matéria do nosso sistema. Ele é, literalmente, o centro das atenções. Mas afinal, o que é que mantém essa dança cósmica toda organizada? Vamos entender agora as regras e os modelos que ajudaram a gente a sacar como tudo isso funciona. A grande maestrina do universo é a força da gravidade. Foi o Isaac Newton que sacou a lei que explica essa atração que existe entre tudo que tem massa. É a gravidade que segura os planetas nas órbitas e os nossos pés no chão. Quanto mais massa, mais forte é o puxão. Simples assim. E a nossa visão do cosmos mudou bastante, viu? Durante séculos, a gente acreditou que a Terra era o centro de tudo, o modelo geocêntrico. Mas aí vieram umas mentes brilhantes, como Copérnico e Galileu, e mostraram que, na verdade, é o Sol que está no centro do nosso sistema. Essa ideia, o modelo heliocêntrico, foi uma revolução total na ciência. Agora que a gente já sabe as regras do jogo, que tal fazer um tour pelos nossos vizinhos e ver alguns dos eventos mais espetaculares que rolam por aqui? O nosso sistema solar é bem organizadinho. Os planetas se dividem em 2 grupos. Perto do Sol ficam os menores e rochosos, como a Terra. Mais para longe estão os gigantes gasosos, uns mundos enormes como Júpiter e Saturno, que nem chão sólido tem para a gente pisar. E de vez em quando, esses astros todos se alinham de um jeito perfeito, criando um verdadeiro espetáculo no céu. Os eclipses acontecem quando um corpo celeste entra na sombra do outro, como quando a Lua passa bem na frente do Sol. É uma coincidência cósmica incrível. Ah, e a polêmica de Plutão, né? Por que ele foi rebaixado? Então, em 2006, os cientistas criaram uma regra nova. Para ser planeta, o astro tem que ser o dono do pedaço na sua órbita, sem dividir espaço com outros objetos grandes. E Plutão não cumpre essa regra. Por isso, hoje, ele é um planeta não. Mas só olhar para o céu nunca foi o suficiente para a gente. Nós sentimos aquela vontade de ir até lá. Vamos ver como a humanidade deu início à sua maior aventura. A segunda metade do século XX foi uma corrida maluca para o espaço.
Tudo começou em 57, com a cachorrinha Laika, o primeiro ser vivo a orbitar a Terra. Em 61, Yuri Gagarin foi o primeiro humano a ver nosso planeta lá de cima. O grande momento, claro, foi em 69. A Apollo 11 nos levou até a Lua. E nos anos 80, os ônibus espaciais já faziam a viagem parecer quase rotina. Hoje em dia, a exploração continua a todo vapor com ferramentas super avançadas. A gente envia sondas que viajam sozinhas pelo sistema solar, mandando dados incríveis. E os satélites que ficam em órbita são parte do nosso dia a dia, né? Do GPS do celular, à previsão do tempo. E toda essa exploração, toda essa curiosidade acaba nos levando à última e talvez a pergunta mais importante de todas. Uma pergunta que inspira cientistas e sonhadores há gerações. Pois é, existe uma ciência inteira dedicada a responder essa pergunta. A astrobiologia. Ela estuda a chance de existir vida em outros mundos. E o foco principal hoje são os exoplanetas, que são planetas que giram em torno de outras estrelas, bem longe daqui. E essa busca vai além da ciência. Ela mexe com a nossa imaginação. A ficção científica, como no filme Interestelar, explora exatamente os mesmos sonhos e medos que motivam cientistas. Aquela esperança de encontrar um sinal, qualquer coisinha que prove que não estamos sozinhos no universo. E assim a nossa viagem termina, por enquanto. A gente foi do início de tudo até a fronteira de novos mundos. No fim das contas, explorar o cosmos é uma forma de explorar a nós mesmos. E a pergunta que fica é: o que mais está lá fora, só esperando para ser descoberto? A busca está apenas começando.